São a carta aos Romanos, carta, lembra bem disso, é uma carta. Para quem? Para os romanos. Tem duas outras escritas para o povo de Corinto. Cartas escritas para o povo de Corinto. E depois tem uma outra para o povo da Galácia, uma outra para as pessoas que estavam em Filipo, uma outra para os Tessalonicenses e uma única escrita para Filemon, que era uma pessoa. Então são cartas. Lembra o que é uma carta? Então, você escreve uma carta para uma pessoa, para um grupo, mas eu nunca ouvi falar de ninguém que escrevesse uma carta para as pessoas do futuro. Ninguém faz isso, né? A menos que tenha um parafuso a menos. Então ninguém escreve para o futuro uma carta. Uma carta você escreve, sabe? Para um contexto, para uma pessoa ou para um grupo, mas para um contexto temporal e cultural. Ou eu estou falando besteira? Então, gente, olha só. O conteúdo dessas 7 cartas, que de fato, comprovadamente, foram escritas por Paulo, porque todo o resto do Novo Testamento, dos 27 livros, porque não são livros, é chamado de livro, mas não é um livro, são textos que circulavam lá naquela época e que um dia, num concílio, que eu não lembro precisamente qual concílio foi, alguém decidiu, vamos transformar isso num cânon, vamos transformar isso num livro. E qual que vai ser? Vai ser esse. E esse aqui? Não, esse não. Esse aí fala umas coisas meio complicadas, vamos deixar esse de lado. Então, gente, tem um monte de texto que não foi colocado na Bíblia. Mas tem alguns que são citados por aqueles que estão na Bíblia. Olha que coisa doida, né? Enfim, mas é esse o contexto. Então veja, se você não é romano, nem Corinto, nem da Galácia, nem viveu naquela época, esses textos nada têm a ver com você e nem com a sua vida. Mas Renato, o pastor da igreja diz que tem. Claro! Claro que ele diz que tem. Eles usam esses textos, que não foram escritos nem para você nem para a nossa época, para controlarem a nossa vida. E sabe onde que começa o controle? Na sua vida sexual. Porque quando você controla a vida sexual de um ser humano, você controla ela por inteiro. Garoto, é assim. Então esses textos continuam hoje sendo usados em larga escala para quê? Para controlar a sua vida. Para dizer com quem você deve se casar, como você deve se casar, como você deve transar, quando você deve transar e vai por aí afora. Aí eu te pergunto, escuta, gente. Vamos pensar como adulto, como gente grande, olha, gente grande, já meio rodada na vida, né? Já tem que ter algum senso na cabeça, né? Escuta, por que razão as pessoas se sujeitam a permitir que homens controlem as suas vidas usando textos que claramente não foram escritas nem para nós e nem para a nossa época? Pensa aí. Pensou? Acorda, Zé. Acorda, Maria. Você está sendo manipulado sem justificativa objetiva. Quer dizer, existe uma justificativa, a justificativa mais convincente do planeta, money, dinheiro, cash. É com isso que você é governado e manipulado.
E é por isso. E nesse contexto horroroso, que é o contexto da realidade que a gente vive, as mulheres são as maiores vítimas. As maiores vítimas do controle. Elas foram historicamente controladas e a igreja quer continuar controlando-as. Controlando como elas se vestem, como elas transam e vai por aí fora. E para isso, eles usam uma coisa que não tem nada a ver com você. Nem com você, nem com esta época, nem com essa cultura. Nada a ver. Imagina você impor um texto desse para os índios. Aí os índios, imagina os índios, né? Esse povo lindo que são os povos originários do nosso país, ouvindo essas baboseiras e falando: mas, pastor, esse texto aí foi endereçado a quem? Esse foi endereçado aos romanos, aos coríntios, aos gálatas e blá, blá, blá. Mas, não sei se você se deu conta, a gente é Yanomami, por exemplo, a gente é Pataxó, e por aí vai. Você está entendendo? Então, eu te sugiro, traga de volta na sua cabecinha, nas suas memórias, aquilo que você aprendeu no ensino fundamental, no ensino médio, sobre o que é um texto, sobre leitura, sobre análise sintática. É coisa simples, gente, que a gente aprendeu, cara, no ensino fundamental. E hoje as pessoas vão para a igreja para ficar burra. Me perdoem a franqueza, eu falo como alguém que viveu 25 anos lá. Eu falo como alguém que quase foi pastor. Fui evangelista. E diferente da maioria dos crentes, a Bíblia para mim não era usada como desodorante. Eu li e estudei há muito tempo. Inteira. Eu a li com atenção. Inteirinha. Então, vamos agir e pensar como pessoas adultas, pessoas maduras. Pessoas que exercem a sua humanidade, sabe? Que são humanos, que têm emoções, que têm necessidades, mas que não podem ser regidas por textos que não têm nada a ver com as nossas vidas, nem com a nossa cultura. É isso, gente. Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom ou vai ficar ruim. Já é a terceira vez que eu estou gravando. Mas, enfim. Era isso que eu queria compartilhar com você. Eu adoraria ouvir a sua visão, os seus pontos de vista, a sua análise, a sua contestação. Renata, eu não concordo com isso por causa disso. E, enfim, argumento. Você sabe o que é argumento? Argumento não é xingar, não é dizer, você está falando besteira. Não, isso não é argumento. Apresenta o seu ponto. Aponta aonde é que na minha fala eu falei alguma coisa que realmente não faz sentido, não tem pé nem cabeça. Faça isso. E é isso, gente. Resumindo, bom feriado para vocês. Aproveitem, descansem, namorem bastante. E não permitam que